Olá, pessoal. Estou de volta com o Renato Leite Júnior. Ele é profissional da área de educação física e nutricionista também. E daremos sequência hoje ao bate-papo sobre os benefícios da caminhada. Então, fiquem atentos ao vídeo e ajudem a compartilhar. E falando sobre os benefícios, né? Quais os benefícios para o corpo? Assim, pensando em ossos, articulações, respiração, o que você pode dizer sobre isso? Então vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, na estrutura óssea, né? A caminhada, ela não é um exercício que gera grande impacto, né? Se a gente for pensar em termos mecânicos, assim. Mas ela tem ali um impacto que é maior do que, por exemplo, uma atividade de hidroginástica, né? Que a gente tem ali a água fazendo uma contribuição nesse sentido de redução de impacto. Não são todas as pessoas que podem ser submetidas a um impacto muito alto, mas o da caminhada, a maioria das pessoas acaba tolerando bem. E Tá. esse impacto, né, da passada, enfim, contribui para o fortalecimento da estrutura óssea, né? Então, se a gente pensar que a caminhada ela promove ali um certo impacto, né, para essa estrutura óssea, né? Então, isso fortalece bastante a massa óssea. Então, pode contribuir nesse sentido, né? Na articulação, a mesma coisa. Em relação à respiração, né, a gente pode citar o condicionamento cardiorrespiratório que melhora, né? Então, condicionamento cardíaco, pulmonar. E aí a gente fala muito sobre o consumo máximo de oxigênio. Eu falei lá no começo, né, que a gente tem uma capacidade X de captar o oxigênio, transportar e utilizar, né? Então, quanto maior essa minha capacidade, maior esse meu consumo de oxigênio, mais parâmetros associados a uma boa saúde eu tenho, né? Então, isso está relacionado, por exemplo, a uma capacidade funcional em idosos maior. Então, indivíduos que têm um consumo máximo de oxigênio têm parâmetros de saúde melhores, né? Então, a caminhada ajuda nesse sentido também. Legal. E pensando na caminhada como uma atividade física num processo de emagrecimento, porque eu trabalho bastante com o processo de emagrecimento e você também, né? Sim. Como perda de gordura, barriga, o que você indica? A caminhada ajuda na perda da barriga? Ou então, qual seria o exercício físico mais recomendado, já que as mulheres pensam mais nessa região abdominal, né? Sim, é bastante comum da gente observar, né, na maioria das pessoas essa preocupação, né, na redução de gordura. E eu sempre que falo de emagrecimento, eu gosto de frisar um aspecto muito importante, que o emagrecimento ele é multifatorial, né? Então não depende de a gente só ajustar talvez o exercício físico, ou só alimentação, né? Existem muitos fatores que impactam no processo de emagrecimento. Mas óbvio, né, que como nutricionistas e eu também como profissional de educação física, a gente fala sobre a nossa área, né? Então, o que pode contribuir nesse sentido. Então, quando a gente pensa na caminhada, de que forma ela pode ajudar no emagrecimento? Ela vai promover ali um aumento no gasto calórico, né, do dia. E a gente sabe que para indivíduos que têm como objetivo a emagrecimento, redução de gordura corporal, a gente tem que ter um balanço energético negativo, ou seja, o consumo de calorias ele tem que estar menor do que o nosso gasto, para ali ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, a gente mobilizar essa gordura para ser utilizada como fonte de energia, já que pela alimentação não está vindo o suficiente, né? Então, o exercício físico é uma forma, né? A caminhada, por exemplo, é uma forma de aumentar esse gasto calórico. E aí pode ter um benefício de a gente não ter que talvez restringir tanto a alimentação, porque a gente tem um componente ali a mais agindo, né, fazendo com que a gente aumente o nosso gasto calórico. Além disso, né, o nosso corpo é uma máquina, né? A gente pode fazer uma analogia, pensar no nosso corpo como uma máquina. E o exercício, ele promove adaptações no nosso corpo. Então, a gente, por exemplo, passa a ter uma capacidade melhor de usar a gordura como fonte de energia, porque o nosso corpo trabalha melhor. Nosso corpo tem enzimas, nosso corpo tem hormônios que estimulam todo esse processo. E o exercício em si vai ajudar a fazer todas essas alterações que vai ajudar muito nesse processo, né? E para a questão do emagrecimento, eu gosto também de frisar muito a questão de como potencializar, né, com o exercício, com a caminhada, no caso, que é a nossa discussão. Então, vou falar sobre alguns estudos aqui que
relataram sobre isso para a gente conseguir estruturar bem a linha de raciocínio. Então, as diretrizes para emagrecimento mostram que realizar mais de 250 minutos de exercício por semana em relação ao emagrecimento é estatisticamente superior do que realizar menos de 250 minutos. Então, a ideia seria fazer uma caminhada, né, no número de dias por semana, em uma quantidade de minutos que chegue pelo menos aí a 250 minutos, mas e supere esse tempo, né? E tem outro estudo que não avaliou somente a quantidade de exercício, mas a intensidade do exercício da caminhada. Então, o que eles fizeram? Eles compararam 24 indivíduos. 12 fizeram uma caminhada contínua, tá? Então, só para voltar um pouquinho, eles treinavam 60 minutos por dia, 5 vezes por semana, os dois grupos. Um grupo fazia 60 minutos sem mudar a velocidade. Então, eles caminhavam numa velocidade contínua, né, moderada, por 60 minutos. E o segundo grupo também caminhava 5 vezes por semana durante 60 minutos, só que eles intercalavam 3 minutos de uma passada mais rápida com 3 minutos de uma passada, vamos dizer assim, normal. Eles não corriam, tá? Eles somente caminhavam numa velocidade maior, na velocidade máxima que eles conseguiam caminhar. Eles foram acompanhados por 4 meses. Ao final desses 4 meses, o grupo que caminhou de forma contínua, sem alterar a velocidade, não teve redução expressiva de gordura corporal. Eles perderam 100 gramas, né, de gordura ao final de 4 meses. O grupo que fez essa caminhada que a gente chama de caminhada intervalada, né, então 3 minutos ali numa velocidade mais rápida, 3 minutos numa velocidade, né, normal, vamos dizer assim, perdeu 3 quilos de gordura corporal. Então, quem quer aí, né, emagrecer e quer usar a caminhada como uma estratégia, pode adotar essa estratégia que é bastante interessante. Obviamente, né, que a gente precisa progredir a ponto de ser capaz de fazer isso. Então, isso, né, sempre uma contribuição profissional pode ajudar. Mas, falando assim de uma maneira mais geral, a gente conseguir caminhar numa velocidade maior também pode ajudar bastante nesse processo de emagrecimento, tá? Legal, perfeito. Sobre aquela quantidade de passos que você comentou comigo, com relação à dose medicamentosa e a algumas patologias. Quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, bacana. Bom, eu comentei a respeito da recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, da OMS. Eles falam em tempo, né, de exercício por semana. Existe também uma recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. E eles quantificam em passos, né, o que seria adequado para um adulto. Então, a recomendação é que um adulto percorra por dia, né, aí no caso seria por dia, de 7 a 13 mil passos, né? E aí, associando essa questão de distância, de caminhada, alguns estudos mostram que aqueles indivíduos que são portadores de doenças, e aqui no caso esse estudo tratou da diabetes, eles verificaram que esses adultos que já eram diabéticos, né, e que usavam medicamentos, adultos que conseguiam caminhar de 5 a 14 quilômetros por semana, tá? Então, se a gente for pensar em semana, de 5 a 14 quilômetros é uma distância relativamente pequena. Esses indivíduos eles já conseguiram reduzir em 20% a dosagem do medicamento para o controle da diabetes, né? Super, né? Agora, aqueles indivíduos que caminhavam um pouco mais de 15 a 24 quilômetros por semana, eles já conseguiram reduzir em 50% a quantidade de medicamentos que eles tinham que utilizar para o controle da doença, né? Então, é uma medida relativamente simples, né? Que pode contribuir muito em indivíduos em que, inclusive, já tem uma doença crônica instalada e que fazem uso do medicamento, né? Muito bacana. Nossa, você nos trouxe aqui informações bem legais, assim, acho que bem esclarecedoras, né? Porque agora, início de ano, todo mundo traça metas e objetivos, e normalmente é a prática de atividade física. E a caminhada é o que você falou, é uma atividade simples, prática, né? Que não tem um custo elevado e que, de acordo com os dados que você trouxe aqui, até de estudos científicos, é uma atividade física recomendada realmente. E para quem quer emagrecer, eu acho que pode começar com essa daí, né? Sim, Eu sim, com quero te certeza. agradecer a participação, Renato, mas gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, a região onde você atende, suas redes sociais, e não esquece de falar do e-book também. Ah, tá.
Então, quem quiser seguir, né, eu tenho um perfil no Instagram, que é onde eu mais posto, onde eu mais interajo. Então é Renato, underline, JR, underline Nutri, underline personal. Bom, eu atendo tanto presencialmente quanto online, né? E aí online o Brasil inteiro, mas presencialmente na região de Santo André, né? Então quem tiver interesse, que for da região, é só entrar em contato, né, pelas redes sociais que dá para conversar tranquilamente. E em relação ao e-book, né, eu comentei com você que eu escrevi, acho que talvez no fim do ano passado, um e-book que fala exatamente como estruturar essa caminhada, como intensificar a caminhada para potencializar os resultados, né? E ele tem uma linguagem que eu considero ser bastante tranquila, assim, né? Porque é voltado mesmo para o público que não é profissional. Então tem várias dicas, né, vamos dizer assim lá, mostrando como você pode estruturar e potencializar os resultados, né? Então, e esse e-book, se entrar lá na minha rede social, tem um link da bio, né? Logo abaixo da foto tem um linkzinho lá. É só clicar e aí ele abre a página com 2 e-books lá. Tem um de receitas tal e esse de caminhada. Então, as pessoas podem ficar à vontade para baixar, é gratuito. Tá joia. Qualquer coisa a Tá gente bom? disponibiliza também logo abaixo do vídeo, né? E aí tem. Ah, certo. Renato, Tá muito bom. obrigada pela participação e teremos outro bate-papo. Vamos falar sobre musculação, tem ainda aí alguns assuntos, né? E eu só Bacana. quero te agradecer de coração e em breve nós nos veremos. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigada. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos à nossa página. Ajude a divulgar a página Vida Nutri Saúde, que em breve estaremos com novas entrevistas com outros especialistas também. Grande abraço a todos e tchau, tchau.